Olá, bom dia a todos e a todas, tudo bem? Bom, Marcelo Cipriano Nascimento, como já havia me apresentado em outras lives, eu comentei nas intervenções filosóficas de Clóvis de Lacan, ao passo que demora um pouco, né, na decorrência da hora 10 de gravação. Então, o que acontece? Às vezes acaba lembrando um pouco, né? Para poder estar entendendo esse espírito da filosofia filosófica, para entender as questões do direito civil, com a entrada em vigor da legislação civil em si, no comento. Havia mencionado sobre a questão relacionada a Miguel Reale e também ao mesmo tempo ao passo que depois eu adentrei em Clóvis de Lacan, onde a questão da Constituição Federal de 88, ok, não sei se vocês recordam, que houve as questões de grande monta com relação a essa proteção e a tutela sobre os direitos civis. Bom, um aspecto hoje trazido aqui é sobre essas grandes dificuldades de entendimento das chamadas empresas holdings. Ok? Então, saímos um pouco da seara da questão civil. Normalmente, como é mencionado, formado na Universidade Franca, integrado em 2006, em 2005, passei no exame da ordem 136, pela extinta CESP e UNB, ao passo que mencionei também anteriormente a questões as especializações que são bem-vindas para todo graduando em Direito, em decorrência dessas novas reformas que vão vir cada vez mais sendo, como eu sempre gosto de mencionar, sobre Nancy Fraser, distribuição das normas e essas alterações que vão tendo, e nunca esquecendo os autores antigos e sempre passado, presente, porque as questões contemporâneas que estão cada vez mais tendo evidências com relação a essas reformas, quanto ao teor do espírito das leis, elas devem estar em consonância com o que eu comentei com a Constituição Federal, que normalmente nós sabemos que isso é apenas uma certa uma norma puramente fictícia com relação a quem está dentro da seara do direito, no dia a dia. Bom, eu falo muito para quem vai prestar concurso, ou quem já está nos últimos anos de graduação, ou vai a parte da seara que vai prestar um concurso da OAB, prestar bastante cuidado com questões sempre manter um código atualizado. Em decorrência do que? Ao passo que cada exame, estamos próximos do exame agora, praticamente que eu não lembro agora, não me recordo, porque quando a gente passa nessas fases, vai vindo outros na nossa vida, assim como veio na minha também. Bom, como eu estava comentando, além dessa questão da graduação, graduado em Direito, em 2005, quanto tempo já está já? Bom, especialização pelo Unesp também em Direito Agrário, e depois eu fiz 4 especializações em Franca, em São José do Rio Preto, em 4 especializações pelo Instituto Biomec, tá? Da NASO, primeiro tem Direito do Trabalho, Direito Constitucional, Direito Penal e Processual Penal, dentre as quais as 3 me conferem a mais no magistério, a Direito Constitucional, Penal e Processo Penal, ok?
E passei também na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, polo da FAMED, polo de concentração saúde e sociedade, no tema da mestrado foi do transporte escolar. Estou no segundo ano, doutoramento lá também, na própria instituição, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a qual o tema é as questões do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, ao passo que a linha de pesquisa do meu pré-projeto é pessoa com deficiência, item 13. Mas vamos lá, o que vem de relevante aqui é a questão trazendo sobre o que seria essa questão de uma ruja. Bom, o que acontece? Quando nós estamos na universidade, nós temos aquele espírito do sentido do quê? Do decoreba, né? Então, é uma das matérias que eu não gostava. No princípio, normalmente, era direito empresarial. Embora que, ao passo que, como nós temos o quê? As questões da maturidade, para que os exames, todos os exames, sejam questões essenciais de justiça, qualquer concurso que vai envolver a área da ciência jurídica, nós falamos sobre questões sobre direito, não, a ciência jurídica como um todo, porque ela acaba tendo um certo nexo de causalidade entre as outros ramos e disciplinas, também outras profissões dentro do direito. E nas ciências jurídicas, ela não basta apenas você prestar atenção e ter os olhos dentro só apenas da Constituição Federal, mas também o direito material e o direito processual, o instrumental. E quanto à relação ao que o tema que eu escolhi a proposta aqui, porque você ser advogado, escritor, músico, ao passo que também eu falo que semestre pela UFMS também, como eu disse, pós-graduação em saúde e sociedade. Ao mesmo tempo agora, segundo ano doutorado, e eu falo que o direito nós temos que ter sempre sentido isso do amor. Eu falo em todas as profissões. Não adianta a pessoa ter um título ou uma graduação. E se ela não, o quê? Saber atender com presteza um cliente dentro do seu estabelecimento empresarial. No tocante o que eu sempre falo que dentro das ciências jurídicas, a grande importância é você não trabalhar muito com juridiquês dentro de uma fala em seus estabelecimentos empresariais, ok? Mas deixe o juridiquês quando há necessidade da tutela específica passear no poder judiciário, que ali sim é o local adequado para poder estar tratando sobre a essencialidade dos elementos de prova, como eu já havia declinado em outras pautas aqui. Eu havia falado sobre questões de filosofia e normalmente também sociologia, acaba não sendo, embora na Unicamp nós tivemos bastante questão sobre introdução ao estudo do direito, que traz para nós, na ciência jurídica, inúmeras relevâncias quando você vai estar no campo da atuação do direito. Bom, vamos lá. Não vou alongar muito, então isso foi quase uma hora, então aí acaba sendo uma gravação um pouco maçante, né? Em decorrência da explicação, principalmente quem na sociologia, na filosofia, quem for prestar qualquer tipo de concurso ou quem for estar atuando também na área das ciências, na ciência da advocacia, como ciência da justiça,
tem sempre que tomar cuidado com questões que, por exemplo, no exame da ordem sempre se atende aos editais de qualquer concurso. Mas cai as questões mais ou menos similares. Não. Cai o quê? É um misto de parcialidade entre leis secas misturadas com o que nós chamamos de doutrina, questões doutrinárias e questões também que faz com que o concursando ele pense. Por isso que ele nunca deixa de exercitar o que mais tem de precioso, que é o quê? A memória. Nós não decoramos, nós entendemos. Então, quanto mais qualquer profissão você entenda, tenha livros e não fique só apenas aquelas questões só de resumos específicos, e tenha aquela metodologia prática, pedagógica, de ensino, didática, de ensino, você consegue estar elaborando perguntas e respondendo os porquês das perguntas também. Esse é um grande espírito da questão voltada dentro da ciência jurídica. A ciência jurídica é sempre um ponto de interrogação. O que é um ponto de interrogação? Em decorrência de inúmeros fatores. Um dos fatores principais desse ponto de interrogação são essas questões que eu já havia mencionado, que é as alterações normativas que vão acontecendo em cada transcorrer da evolução e da contemporaneidade. Então não adianta existir leis que elas possam ou não ter dentro de um ordenamento jurídico. Adianta revogar uma lei para ser criada uma nova lei, mas que ela não tem um espírito de uma contundência, uma eficácia no prisma, na prática. Isso acontece muito dentro da seara do direito, tá? Então, tratando sobre a questão das empresas, a verdade que uma das primeiras provas da AB foi a que mais que me chocou muito, foi o quê? E uma das matérias que eu não gostava de direito empresarial. Nós não temos um código de direito empresarial, nós temos um código comercial e as posições marítimas, todo mundo sabe quais são. Dentro do nosso ordenamento jurídico no Código Civil. Tá joia? Então vamos tratar aqui sobre a questão das. Vou secar um pouco as questões. Mantenha sempre a atualização de legislações, seja ela legislação civil, legislação constitucional, legislação penal, legislação tributária, legislação ambiental, legislação eleitoral, legislação de trânsito, legislação do Estatuto da Criança, legislação sobre a questão da violência. Hoje, tratando sobre esse tema, o que nós poderíamos estar definindo como que seria o holding? É isso. Eu comentei sobre a questão da o que seria uma holding, na verdade. Embora no nosso espírito, as leis, nós trabalhamos muito com questões de um linguajar em inglês, termos em inglês, né? Epistemologia em palavras inglesas, né? Mas, porém, isso é muito bom para nós, mas vamos sempre se adequando a questões mais contundentes em relação a esse tema aqui. Bom, o que seria, na verdade, uma holding? Uma holding é uma empresa que detém, mas o que ela vai deter? Sempre você vai fazendo perguntas e respostas a si mesmo para entender e compreender. Entender, compreender os objetivos do espírito específico de cada legislação.
Então, que ela é a empresa que detém e administra participações, mas quais tipos de participações? Em outras empresas. Então, é uma empresa que detém e administra participações em outras empresas, sem envolver de forma diretamente na produção de bens ou serviços. Como eu falei anteriormente, utilizamos o linguajar de epistemologia inglesa, mas a palavra holding vem do verbo inglês to hold, ou seja, significa segurar, deter, reter ou conter. O que a holding pode ser utilizada? Quais são os seus objetivos centrais dela? Ela pode ser utilizada para gerir, ou o que mais? Gerir, a tutela de gerir, a tutela de proteger o patrimônio de uma família. Ela gera a tutela de centralizar e a administração do patrimônio familiar. Ela gera a tutela de maximizar a eficiência do que? Tributária, e também a simplificação, a transição de liderança de uma geração para outra. Então, essas são as características que pode, onde qual elas se adequam e onde elas são utilizadas. Preste bem atenção nos termos. Gerir, proteger o patrimônio de uma família. Segundo, centralizar a administração do patrimônio familiar. Terceira, garantir o uso eficaz dos ativos familiares. A quarta, maximizar o que? A eficiência tributária. E a quinta questão a ser utilizada também é simplificar a transição de liderança do que? De uma geração para outra. O mesmo ao passo que, quando nós fizemos essa questão da holding, o que seria então uma holding que normalmente muitas pessoas conhecem, eu já deve ter visto, já deve ter ouvido falar nos meios de comunicação, a publicidade em si, sobre a questão da que seria uma holding familiar. A holding familiar nada mais ela pode ser uma opção, porque não tem só esse tipo que nós podemos considerar no caso de holdings. Tem a holding pura, tem a holding mista e por aí vai outras ramificações dos tipos de holdings que podem existir, não apenas na familiar, tá? Focando aqui na familiar para não ficar bem extensivo, que é bem contundente, é um tema que às vezes as pessoas conhecem mais a questão da holding familiar, tocando mais sobre ele, dando ênfase e foco nesse assunto. E o que é a holding familiar? É uma opção o que? Mais viável para qual tipo do que? Para as famílias. Mas por que ela é mais viável para famílias? Que possuem muitos bens e têm dificuldade na administração deles. Então, olha o espírito da tutela. Na holding familiar, qual que é esse espírito da holding familiar? É a proteção. Sempre falo da tutela, sempre tem essa questão em mente de proteção. Porque a proteção em si é a questão da administração, no sentido de administração dos bens familiares. Então, o sentido da norma sempre está em você
trabalhar com esse jogo de verbos, palavras. Por quê? Se nós formos observarmos sobre o prisma não somente da ciência empírica, esse espírito dessa proteção da tutela, da administração familiar, é para que não haja, nós chamamos de quê? Da dilapidação do patrimônio familiar também. Porque às vezes pode acontecer inúmeros fatores que acabam tendo conflitos familiares em decorrência dessa falta de proteção. Então, o espírito da holding familiar é esse. Essa proteção da tutela da administração dos bens. Porque tem alguns membros familiares que acabam tendo dificuldade em tutelar e estar protegendo os seus bens. Então, a holding familiar, ela vem com esse objetivo e finalidade de proteção quando há essa questão de dificuldades na administração dos bens, de maneira clara, concisa e objetiva. Então, entenderam? Então, vamos lá? A holding, então, o que ela é? Ela é uma empresa que detém, o que ela vai deter? Detém e administra participações em outras empresas, ao passo que sem se envolver diretamente com o que? Na produção do que? Não se envolve diretamente na produção de bens ou serviços. Ao passo que, como diz na epistemologia do ordenamento jurídico brasileiro, nós utilizamos muito linguajares de outros países. A palavra holding, ela vem do verbo inglês to hold. O que significa to hold? Vamos lá. Segurar, deter, agora argumentamos nesse espírito do que? Do inglês to hold, tá? Segurar, deter, ou do termo que nós temos também, reter ou conter. Por que tem esse espírito aqui, ó? Bom, que holding, ele significa essas, epistemologicamente, no termo inglês. Então, o que acontece? Nós temos o quê? Percebe que existe uma preservação, a preservação do patrimônio? Mas quais tipos de preservação que nós estamos falando sobre tutela específica aqui, ó? Então, ó, na holding, qual que é o espírito dela? Se nós temos o quê? No verbo to hold, segurar, né? Segurar, presta bem atenção, deter, depois nós temos reter e o conter. Repara que se observarmos, podemos fazer o quê? Um nexo de causalidade, que eu falei da questão da tutela do que? De proteção. Mas qual o tipo de proteção que eu havia mencionado? A proteção do que? Dos bens. Não foi isso que eu falei? Dos bens o quê? Dos bens em decorrência do que? Às vezes pode acontecer das dificuldades, pode ser, tem sempre dificuldade na administração dos mesmos.
Então, por isso que quando há esse espírito da segurança, detenção, retenção, contenção, nós estamos tratando aqui, fazendo uma certa exegese aqui, com relação ao que? Segurança, detenção, retenção e contenção da preservação do que? Preservação dos bens. Dos bens quanto ao que? Quanto às dificuldades. Mas quais tipos de dificuldades? Na administração desses bens. Repare-se que existe a exegese aqui, então esse espírito que a lei traz, que nos confere a questão voltada na road, especificamente no tocante, falando na road familiar, tá? Porque se nós formos pegar cada tipo de empresas e road, nós temos o que? A road pura, a missa familiar, administrativa, financeira, a road offshore, a road praticamente de controle, operacional e as vantagens dela. Então, a gente tem os tipos das roads também. Aqui eu só estou entrando na parte da road familiar, que são os tipos de implicações jurídicas ou administrativas, utilizando Trajano, Morismes, esse ano. Aqui eu estou trazendo só a questão do tipo, um tipo de hoje, ok? Mas o espírito delas, na verdade, é esse. No caso, que a administração do parlamentar familiar, viu? Então, vamos ver depois dos outros tipos, conforme eu passar a transcrição de cada vídeo aqui, porque depois acaba demorando um pouco mais, esticando. Então, na hora que vai passar ou seja, aqui pelo Instagram, mas eu uso mais o LinkedIn, eu também no Instagram, mas eu gosto de gravar aqui no Facebook. O Instagram, às vezes, ele acaba demorando um pouco para rodar o vídeo, tá? Então, aqui eu estou explicando apenas um dos tipos de holding, ok? Então, repara que nós falamos sobre segurança, detenção, retenção e contenção da tutela da preservação dos bens quanto às dificuldades na sua administração, na sua essencialidade da administração dos bens. Quando existe essa questão dessa essencialidade na administração dos bens, para não existir porque essa questão dessas confusões e da questão das dificuldades por os próprios membros familiares na desenvoltura dessa administração patrimonial dos bens da família. Então, quais são os benefícios na holding familiar? Bom, na holding familiar, ela traz os benefícios do quê? A inclusão do quê? Redução da carga tributária é um dos benefícios, ok? Então, na holding familiar, nós temos o quê? Nós temos que tomar sempre cuidado desse espírito de proteção da tutela específica na holding familiar, tá? A proteção dela, aqui ó, uma delas, por que ela é viável e ao mesmo tempo qual o tipo de preservação da tutela para não ter dificuldades na administração do patrimônio familiar, algo que muito acontece, gerando às vezes questões de grande monta, uma delas que geralmente nós sabemos quando entra em conflito com relação a parentes. Então, quando há esse tipo de proteção, a holding familiar, ela tem que
qual que é o seu espírito aqui. Não só na questão que ela é viável com relação para a detenção das dificuldades da administração dos bens, mas o que os benefícios trazidos pela roxa familiar, nós podemos fazer o quê? Eu sempre gosto de fazer essas, parafrasear aquele livro, gente. Quanto mais, só uma dica aí do direito, quanto mais existe isso daqui, você está ativando seu sistema nervoso central. Então, vamos lá, quais são os benefícios da rotina familiar? É a inclusão do quê? Bom, primeiro, da redução da carga tributária. Já falei sobre a questão das mudanças legislativa e tributária que vão ocorrer ao transcorrer do tempo, pessoal. Não é da noite para o dia que vai existir a mudança tributária, como eu havia mencionado em outra live, ou aqui, eu acho que, salvo engano, no Facebook e também no Instagram. Eu vejo sim que existe um fator temporal para o empreendedor ou o contribuinte individual para ele ter um prazo para poder se adequar às novas reformas do Código Tributário, as novas reformas tributárias que vão vindo aí. Voltando aqui na rotina familiar, então a redução da carga tributária é uma das suas inclusões. A segunda é a questão. Mas o que significa essa questão de redução tributária? É a questão do que? Divisão mais clara dos bens. Olha, saímos daquela questão de confusão patrimonial para podermos entrar na questão do que, quando existe esse espírito de confusão dos bens patrimoniais, aqui já vem a tutela específica dos benefícios da holding familiar, a inclusão do que, não apenas tão somente na redução dessa carga tributária, mas também uma divisão com mais clareza dos bens, a manutenção também, desculpa aqui, às vezes a internet não pega, desculpa, o qual eu utilizo essa sala aqui, na manutenção dos poderes de administração. Então, preste bastante atenção na holding familiar. Lembra que eu falei do espírito de proteção dos bens na administração? Então, quais são esses benefícios trazidos pela holding familiar? É a inclusão da redução da carga tributária, ao passo que também o que? A manutenção dos poderes de administração, possibilidade de reversão e facilidade na sucessão de negócio, que traz essas tutelas específicas, essas proteções. Quando nós temos essa questão de grande serventia na seara, não só a seara do direito empresarial, como do direito civil, do direito constitucional, ao passo que também do direito tributário, aqui nós temos o quê? Um espírito do quê? Da preservação patrimonial da família. Então, esse espírito da preservação patrimonial da família é para que não haja, desculpa, viu? Eu não linguagem errada aí, em português não deveria.
continuar aqui, que nós percebemos bastante a questão das conclusões patrimoniais também e, ao mesmo tempo, o pedido de recuperação judicial e judicial. Porque, às vezes, existe algum membro familiar que acaba dilapidando o patrimônio de uma forma tão exacerbada e que esse espírito da administração de bens, quando na holding, um dos tipos de holdings que existem dentro do ordenamento do direito empresarial, aqui ele guarda essas questões de causalidade, os nexos também de causalidade do que? Dessa inclusão do que? A preservação da tutela, da redução da carga tributária, da manutenção do poder do quê? Do poder da administração. Por que manutenção do poder da administração? Porque às vezes pode ocorrer dentro do direito só uma coisa, um direito empresarial ligando, atrelado ao direito civil. Pode acontecer que alguma pessoa que detém de forma majoritária, ela venha sofrer algum tipo de alguma doença. Olha como é que é até engraçado que acaba tendo um acasalamento entre o meu tema do meu doutorado, né? Nós somos pessoas com deficiência. Pode ser que exista alguma questão em que naquele determinado momento aquela pessoa que está gerando a administração daquela holding familiar, ela acaba dilapidando o patrimônio. Por isso que nessa questão, não só da redução da carga tributária, a manutenção dos poderes de administração, possibilidade de reversão e facilidades de a sucessão de negócio, é que o que? É a tutela da preservação do patrimônio. Então, esse patrimônio, ele deve ser preservado em decorrência de inúmeras situações. Por isso que eu sempre falo o quê? Que em direito, nós sempre temos que ter, ao invés de estar conjugando apenas a parte do direito civil, nós temos também que prestar atenção na parte da seara do direito constitucional, do direito empresarial, do direito de outras disciplinas, as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, portaria, decreto, resolução, medida provisória e por aí vai. Aqui. Então, uma holding, ela é uma empresa que ela não conduz ao quê? Ela não conduz qualquer operações de empreendimento ou outras tarefas ativas entre si, para si mesma. Em vez disso, existe um propósito de quê? De possuir ativos. Em outras palavras, a empresa não se compromete com a compra e venda de qualquer produto e serviço. Mas como funciona na verdade a holding na prática? É um tipo importante que está cada vez assolando o meio do seio familiar quando nós tratamos desse tipo empresarial de implicações jurídicas e administrativas com relação ao tipo de holding que eu estou comentando aqui, que é a questão da holding familiar. Mas nós temos aqui a holding pura, a mista, administrativa, a patrimonial, a financeira, a holding offshore, a holding controle, a holding operacional, e depois que vem a questão dos espíritos, das vantagens das holdings de uma holding.
Mas o que ela é na sua sensibilidade? Eu estou falando mais sobre essa tutela específica. Então, o que mais acontece dentro dos escritórios empresariais é essas brigas judiciais com relação às confusões patrimoniais onde há um grupo. Isso acaba acontecendo muitas situações e situações desagradáveis dentro, não só não falamos sobre o poder judiciário em si, tá? Mas também dentro do seio familiar. Então, na verdade, o que? O que ela é uma holding? O que significa uma holding? Vamos lá. A holding, na verdade, ela não é nada mais do que, ao passo que é o que? É uma empresa que não conduz qualquer operações, entendimentos ou outras tarefas ativas para si mesma. Em vez disso, existe como propósito de possuir ativos. Tá, ela já. Mas, em outras palavras, a empresa ela na holding não se compromete com compra e venda de quaisquer produtos e serviços. Ela foi o que? Qual é o objetivo central? Formada para obter o controle de uma ou mais empresas. Então, o objetivo central da holding, que seria controle de uma ou mais empresas, né? Por que eu comentei um tipo de holding, que é a holding familiar? Aqui é o controle do que? Da administração familiar, tá? Da administração dos bens. Por às vezes aqueles que não têm um controle com relação a essa administração. Então, por isso que quando eu comentei essa questão que vem de segurança, detenção, retenção, contenção, a holding familiar, trazendo essa questão desse espírito de preservação dos bens e administração patrimonial e familiar. Então, aqui, a holding, na verdade, o que acontece? O espírito da proteção é do patrimônio dos bens, para ter o seu devido controle, para não existir a confusão patrimonial aonde o juiz ao qual desconsidera a personalidade jurídica, recaindo muitas das vezes na personalidade física da pessoa. Por isso que em direito empresarial, eu gosto lá em comercial, porque nós temos a parte de direito empresarial e a parte das posições formarismo. Então, no direito empresarial, nós temos o quê? Esse espírito do quê? Da preservação do patrimônio. Então, por isso existem vários tipos de holding, ok? A preservação do patrimônio, que para o que não existir essa confusão patrimonial ao qual, dependendo, ok, dos elementos carreados nos autos, possa acontecer o que? A desconsideração da personalidade jurídica recaindo sobre a personalidade física. Por que eu falo isso?
que o que mais está acontecendo hoje dentro do nosso sistema, nosso ordenamento das ciências jurídicas como um todo. Repara que quando há a escolha do tipo societário, existe o quê? O capital, a razão social, o nome, tudo. Não existe a questão do que você adquirir, vamos supor, umas 2 ou 3 empresas e acabar existindo certas incontrovérsias ou não veracidade com relação ao capital do tipo societário. Então, quando não existe essa questão dessa preservação, quando está dentro do credenciário, que ele analisa e percebe que ele existe a existência da confusão patrimonial, vem desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa jurídica para a pessoa física. Então, esse espírito dessa tutela de preservação do patrimônio, seja da empresa, ou seja, como tinha falado, um tipo de holding, depois eu vou estender aos outros, em outras gravações, ok? Os outros tipos de holding. O que acontece aqui? Esse espírito de preservação da tutela, quando trouxe essa questão de segurança, detenção, contenção e retenção, ela vale também pelo espírito no seu sentido amplo da palavra holding. Então, holding, segurar, deter, reter, conter. Usamos muito, né? Linguajar jurídico. Normalmente, infelizmente, não deveria ser desta forma, esse meio. Aqui, o que acontece? Como que funciona? Então, já falei sobre a questão da tutela, da preservação patrimonial, quando não há um certo poder diretivo na gerência da administração das empresas, ou também não só da questão das empresas, mas da questão de uma holding familiar de alguém que não consegue estar o poder diretivo de estar gerenciando aquela determinada empresa, aonde há a existência de certos conflitos familiares na holding familiar, em que nesse espírito da gerência de preservação da tutela específica, que seria do que é embora exista a inclusão das facilidades da questão da carga tributária nas holdings, nós temos o que? O espírito dessa proteção. Por isso que quando traz o sentido que a holding ela é uma empresa, ela não vai conduzir quaisquer operações, empreendimentos ou outras tarefas correlacionadas, tarefas ativas para si mesma. Em vez disso, ela existe um propósito de possuir ativos, mas em outras palavras, a empresa ela não se compromete com o quê? Com a compra e a venda de qualquer produto ou serviço. Ela é formada para apenas a tutela do controle de uma ou mais empresas. Então, retira essa questão central que seria do comprometimento da compra e venda de qualquer produto e serviço, trazendo seu objetivo geral específico, que é o que? O controle de uma ou mais empresas. Mas como que ela funciona? Esse é o outro espírito, então, da holding em si, não do tipo holding familiar apenas, ok? Na holding, como ela funciona? Nós falamos muito a questão da
A teoria e a prática elas devem sempre estar andando juntas. Eu sempre falo assim que a grande questão da chave direita é você não decorar, mas você compreender, entender a espiritualidade das leis. Mas se uma pessoa for leiga, trata dentro do seu estabelecimento empresarial de forma igual. Não vai trazer linguajares juridiquês que às vezes as pessoas não vão entender qual que é o espírito de cada situação a ser tutelada dentro do poder judiciário. Ok? Então, como que ela funciona? Depara-se que a Rose funciona de duas maneiras. Mas quais são os tipos de maneiras que ela funciona? Duas maneiras. Quais são os principais tipos de maneiras que ela funciona aqui? Pelas quais as empresas ela pode se tornar sociedades ao funcionamento dela. Elas funcionam de duas maneiras, aos quais as empresas elas podem tornar o que? Sociedades controladoras. Repara no espírito que eu falei de segurança, detenção, retenção e o que? Contenção. Espírito de sociedades controladoras. Uma é adquirir ações com direito a voto ou ações de outra empresa. Olha a questão do poder diretivo, poder de controle, o poder de detenção, de retenção, de contenção, que traz a inclusão das roles, não só no dos tipos de role. Ao passo que, portanto, dando-lhe que o poder de controlar as suas atividades. Então, o que eu mencionei anteriormente, a tutela da preservação das atividades do ramo, da administração das atividades dos bens tutelados. Quais são os tipos de bens que aquela empresa possui? Então, esse é o espírito do Mahoji, é o que? Essa preservação dessa tutela, essa preservação dos bens para que não haja a dilapidação do patrimônio. Então, ela funciona como de maneira principal, de duas formas de maneira principal, as quais as empresas elas podem se tornar sociedade controladora. Então, quando traz o espírito de controlador, nós estamos trazendo a questão do quê? Da segurança, detenção e contenção, principalmente. Contenção com controle, domínio. E ao mesmo passo também, uma é adquirir ações e a outra com direito a voto ou ações, e a de outra empresa, portanto, dando-lhe poder de controle das suas atividades. Já nasce a primeira então, como funcionamento de Mahoji, então, o primeiro é o espírito do quê? Do controle da administração. De adquirir o quê? Ações, direito ao voto, um sócio majoritário, a questão de poder diretivo, das questões do direito a voto, ações de uma empresa. Então, aqui um dos espíritos da Rosa é a questão do controle de uma empresa tornar-se totalmente sociedade controladora. Ela torna a sociedade controladora ao passo que não existe essa questão que nós comentamos anteriormente, que é a segurança, detenção, retenção e contenção. Ao passo que já na segunda forma, que ela, das outra maneira
do seu funcionamento na holding é o quê? É criar uma nova empresa. Então, a criação de uma nova empresa do zero. Olha, a gente chega a ser até um pouco mais que meio que assustadora para algumas pessoas, né? Um controle de uma criação de uma nova empresa. Isso é como se começasse da estaca a zero, não? Um linguajar mais tem o juridiquês, né? Estaca a zero do que? Em seguida, o que? Reter, ó. Voltei na mesmos verbos, ó. Reter o que? Todas ou parte das ações da nova empresa. Repara que a segunda maneira é uma maneira mais radical. Por que ela é uma maneira mais radical? Porque ela traz esse nexo de causalidade aqui, nessa segunda maneira da holding aqui do controle. Aqui você traz a estaca a zero, o que? Contendo todo o domínio e controle, trazendo uma nova o que? Empresa. Uma nova empresa é aqueles tipos de situações societárias que nós percebemos que já não existe o que? Aquele poder diretivo de administração em sua essencialidade nas ruas. Que na verdade você não vai ter essa transferência. Nós não temos espírito dessa questão de segurança, da inclusão da segurança, da detenção, da retenção, da contenção. Aqui nessa segunda criação, na segunda maneira, essa criação de uma nova maneira de criar essa nova empresa, ao passo que ela inicia-se do zero, em seguida ela vai reter todas ou parte, olha, a sua totalidade, integralidade ou a sua parcialidade das ações da nova empresa. Percebeu? Que existe uma grande diferença entre o funcionamento das duas principais maneiras da holding. Uma delas é o que? É uma das maneiras as quais as empresas podem se tornar sociedades controladoras. A primeira maneira, tornar-se sociedade controladora. Nessa sociedade controladora, nós não temos um espírito do quê? Um espírito que não existe, não há a existência do quê? De apenas uma gerência única. Então, esse espírito de controladora, sociedade controladora aqui, é a questão de adquirir o quê? Ações com direito a voto ou ações de outra empresa. Repara que há uma certa parcialidade aqui, que não é igual à segunda maneira, que é começar da estaca a zero. Aqui já não. Aqui na primeira maneira como funciona a holding, ela é o que? Ela traz o que? Adquire o que? Ela traz, na verdade, se torna-se que uma sociedade controladora, onde uma empresa ela adquire ações com direito a voto ou ações de uma outra empresa, portanto dando-lhe o poder de controlar a sua atividade. Então o poder de controle aqui é um poder uno, né? Um poder uno entre uma sociedade controladora de uma outra empresa. Já no segundo espírito, da segunda maneira que tem, nos traz uma certa o que? Pode ser que ela seja o que?
uma criação de uma nova empresa, começando da estaca zero, eu falei, né? Começando do zero, ou pode ser também, reter toda ou parte das ações da nova empresa. Aqui nós sentimos um quê? Um espírito de uma parcialidade também. Aqui há uma parcialidade, ou pode ser que existe o quê? Uma retenção, segurança e contenção, ou certas determinações, retenção e contenção, aqui na segunda, parcial, quando há o que? Na administração, e quando se cria uma nova empresa nessa seara do segmento, nessa holding aqui, nós estamos tratando do que? De uma contenção parcial, ou ela pode ser total também. Já na primeira, não, nós temos aqui uma sociedade controladora, mas traz o que? Quais são os seus objetivos centrais? Seus objetivos centrais podem ser traduzidos de forma diferente. Nesse tipo, essa primeira maneira aqui, que é o que? A questão de, ao invés do que essa principal forma e maneira de estar podendo trazer esse princípio constitucional da segurança patrimonial e da administração dos bens, o que acontece nessa primeira situação? Traz o que? É tornar uma sociedade controladora, ou seja, uma é adquirir ações com direito a voto ou ações de outra empresa. Essa é uma das finalidades da holding, quando há uma das maneiras. Então nós podemos trazer que ela é um espírito de uma tutela de proteção parcial de um patrimônio e administração de um bens de uma empresa. Aqui dando o poder de controlar as suas atividades, assim como eu tinha falado do tipo societário holding familiar. E nós trouxemos a questão desse espírito de proteção para não ter essa questão do que? Da falta de um poder diretivo, um poder de gerência dentro nós chamamos de administração, com relação aos bens e patrimônios daquela determinada, aquele tipo de societário determinado dentro de uma holding familiar. Aqui já não, porque eu estou trazendo o espírito da holding em geral. Já no segundo, como eu trouxe a questão de destaca a zero, mas destaca a zero já é uma forma de reter de forma do que? Ou em parte, seja em questões também de o direito de voto ou ações de uma empresa, entendeu? Ou seja, parte ou ações da nova empresa, ver que existe um abrandamento. Lembra quando eu falei sobre a questão de Nancy Fraser, com relação à distribuição e redistribuição das normas jurídicas? Então aqui nós estamos tratando dessa questão pautada, a distribuição e redistribuição, voltando para o lado que na seara do direito, seja direito tributário, empresarial, direito civil, e a questão também dessa tutela patrimonial da segurança, do poder de gerenciar e administrar os bens para não existir a confusão patrimonial que mais acontece entre as empresas hoje. Por isso que as mudanças significativas que vão vir dentro do ordenamento do direito tributário, elas não vão vir de forma diretamente. Elas têm um lapso temporal para serem cumpridas ao transcorrer tempo.
Não é da noite para o dia que vai existir essa questão da tributação, dessa unificação da tributação, e já de imediato essa questão de já incluir as novas reformas do Código Tributário Nacional. Algumas questões possam ser que sejam aprovadas e sejam já concretizadas, mas ao passo que deve haver o quê? Uma certa tutela da preservação do princípio da dignidade também da pessoa humana, quando nós tratamos em direito constitucional das questões não só da vida, patrimônio e a segurança também jurídica também e patrimonial das pessoas. Voltando aqui, embora possa mais de 50, vamos supor, uma empresa não possa possuir mais 50% das ações com direito à voto de outra empresa. Então, o que acontece? Garanta maior controle, estou falando dessa estaca zero, tá? Então, maior controle, uma controladora pode controlar o processo de tomada de decisão, mesmo que possua apenas 10% de suas ações. Então, nós estamos trazendo aqui um princípio da parcialidade, para trazer uma segurança jurídica. Repara, que essa questão da situação da criação da segunda maneira de uma empresa voltando a estaca a zero, ao passo que também reter parte das ações dessa nova empresa. Por isso que traz estou trazendo como exemplo a situação de possuir uma empresa, possuir 50% das ações com direito de voto de outra empresa, ao passo que garanta maior controle, mas ao mesmo tempo uma controladora ela possa controlar o processo de tomada de decisão, mesmo que possua apenas 10% de suas ações, que é o princípio da tutela, da segurança, da inclusão, da questão de segurança, detenção, retenção e contenção, da proteção patrimonial dessa holding, para não existir o que nós temos no ordenamento jurídico no Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica recaindo sobre a pessoa física. Por isso que nós percebemos muito nos meios publicitários a questão maior, que é o que? Essa desconsideração da personalidade jurídica, onde existe essa confusão patrimonial. Quando há essa confusão patrimonial, quando chega dentro do poder judiciário, o que o juiz vai observar? Se aquelas empresas elas são devidamente inscritas, elas pagam devidamente seus tributos de forma correta, e se os tipos societários dela estão totalmente em consonância com os tipos societários previstos em cada empresa. Por isso o espírito da holding aqui é o espírito do que? Dessa proteção. Então essas maneiras que tem, essas duas maneiras, é uma segurança jurídica para o direito empresarial no tipo societário que vai ser escolhido, para não ter o que? Essa dilapidação do patrimônio. Por isso que essa questão do poder de segurança, detenção, retenção e contenção, esses 4 tipos de inclusão de poderes, quando chega nessa questão do funcionamento, ela tem essas duas situações, essas duas maneiras.
a maneira de uma gestão da empresa tornar-se uma sociedade controladora, ao passo que, além dela, vai adquirir o quê? Ações com direito a voto ou ações de outra empresa. Portanto, é uma situação que parece-nos uma situação unilateral de poder de controlar as suas atividades. Então, quais atividades? Ou a questão da aquisição, de adquirir ações com direito a voto ou ações de outra empresa. Então, por isso que é uma sociedade controladora, uma das maneiras. E também a questão de controlar as suas atividades. Já a segunda não, ela pode criar uma nova empresa, recomeçando a estaca zero e em seguida reter todas ou partes dessa nova empresa. Existe uma questão de uma certa insegurança na questão da gerência, ou seja, na questão dos tipos de administração, por isso que torna-se essa sociedade controladora. Então, a sociedade controladora ela pode se tornar nesse sentido, já na outra não. Na outra existe o quê? A iniciação da estaca a zero com relação ao que nós denominamos de criar essa nova empresa para reter todas ou parte dessas ações dessa nova empresa. Por isso que eu comentei na parte dos 50% que detém as ações como direito de voto de uma outra empresa, ao passo que garanta maior controle. Uma controladora pode controlar o processo de tomada de decisão, mesmo que detém apenas 10% de suas ações. Então, aqui, nesse segundo espírito, é a criação de uma nova situação jurídica para resguardar a tutela da segurança patrimonial da empresa. Então, essa nova empresa ela não vai perder a sua essencialidade, mas é a questão do que? Da preservação de uma totalidade, mesmo que haja apenas 10% de suas ações. Na questão voltada de possuir, por exemplo, uma empresa, 50% das ações com direito a voto de outra empresa, mesmo que haja esses 50% de todo o direito ao voto dessa outra empresa, essa que garante maior controle, ela pode ser controladora de um processo de tomada de decisão, mesmo que ela tenha e possua apenas 10% do que de suas ações. Para preservar o que nós falamos do que mais importância tem, a proteção do patrimônio empresarial. Por isso que para não existir essa questão da desconsideração da personalidade jurídica recaindo sobre a personalidade física dentro da órbita do direito civil. Então, sempre dentro do direito, nós temos que conjugar a Constituição Federal, Carta Magna, 2008, Código Civil, na parte de direito empresarial, e ao passo que também os tipos societários e a essencialidade e o funcionamento das leis. Embora exista outros tipos de lei, estou falando apenas do que? Qual é o espírito central delas? O que traz essa grande tutela específica da proteção patrimonial? Por isso que quando existe a existência dessa questão da proteção que eu comentei da reforma do Código Tributário Nacional, que nós temos essa segurança
para tudo dentro do ordenamento jurídico, o poder legislativo, depois sancionado pelo chefe do poder executivo, existe aqui em direito tributário também a questão da preservação da segurança do indivíduo. Por isso que não é da noite para o dia que vai existir essas tributações em forma em cascata. Alguém já deve ter gostado sobre esse termo já, tributações em cascata. Por quê? Para poder estar resguardando o patrimônio, resguardando não só o que? Nós temos a proteção da vida, segurança e também o que? Patrimonial do indivíduo ou de um grupo de pessoas. Então, voltando com relação às empresas aqui, o relacionamento entre a empresa mãe e as corporações criadas, o que acontece? Que elas controlam, é denominada entre matriz e a subsidiária. Vamos lá, então, é a segunda maneira, matriz e subsidiária, que no caso, a holding ela é conhecida como empresa mãe, enquanto que a organização que está sendo adquirida, a organização, poder diretivo de gerência, segurança, retenção e contenção, ela é chamada do quê? Adquirida de subsidiária. Então, nós temos a holding, conhecido como empresa mãe, e a questão enquanto a organização que está sendo adquirida, ou a organização que está sendo adquirida, ela é chamada de subsidiária. Então, se a empresa mãe controla todas as ações do direito de voto de uma outra empresa, ao passo que essa organização ela é chamada do quê? De subsidiária integral da empresa mãe, da holding, da empresa mãe, ok? Então, esse é o espírito da holding. Então, elas são o que? A tutela específica é na proteção patrimonial e empresarial para que não haja confusão. Embora eu comecei falando os tipos societários das questões, dos tipos de holding. Agora eu trago os tipos de empresas e holdings no mercado, que eu iniciei apenas um pouquinho, uma certa reserva, a questão da holding familiar. Por que eu fiz essa questão dessa proteção? Primeiro da holding familiar, porque está acontecendo muitos casos, às vezes, o que? De conflitos e choques familiares em decorrência dessa situação da gerência, desse poder diretivo de gerência, segurança, retenção e contenção. Então, o espírito da holding, as maneiras dela, essa tutela que ela tem, ela está relacionada a essas duas formas, as duas maneiras de preservação, que é a preservação que eu comentei, a primeira, que é a questão do poder de adquirir ações com direito a voto ou ações de outra empresa, uma das maneiras, ok? Dando o poder de conferir e controlar as suas atividades, essa é uma maneira da holding, entendeu? Como é o funcionamento delas. E a segunda maneira é criar a ação de uma nova empresa do zero, ao passo que em seguida reter todas ou em parte de uma nova empresa. Como eu havia comentado da questão dessa detenção da porcentagem, embora possa possuir o que? Mais 50% das ações com direito a voto de uma outra empresa, olha só o espírito da questão das holdings. O que acontece? Embora ela possa possuir mais 50% das ações com direito
a voto de outra empresa, o que acontece? Garanta maior controle. Uma controladora pode controlar o processo de tomada de decisão, mesmo que possua apenas 10% de suas ações. Essa é uma das maneiras que não como válvula de escape dentro da holding. É uma das maneiras do que? De salvaguardar o direito da proteção da tutela específica da segurança patrimonial e empresarial da questão, como eu havia mencionado, para não existir as confusões patrimoniais dentro das empresas. Já a segunda maneira é a questão do que? De trazer a criação de uma nova empresa, iniciando-se da estaca a zero, em seguida reter todas ou parte das ações dessa nova empresa. Então, existe nessa questão do funcionamento da holding essas duas situações que possam desencadear de formas totalmente diferentes. Uma de forma parcial e outra de forma imparcial ou total. Uma total e outra imparcial. Vai depender da questão da gerência da administração dos bens daquela determinada empresa. Por isso, o espírito da holding é isso, é o que? Vamos dizer que na segunda eu comentei da questão das sociedades, na primeira, controladoras, ao qual passo que uma ela vai adquirir ações com direito a voto ou ações de outra empresa. Já na segunda, essa estaca a zero dessa nova situação empresarial, nova empresa, o que acontece? Retém todas ou em parte das ações da nova empresa. Aqui nós temos uma segurança patrimonial empresarial parcial e não a sua totalidade aqui também. Então, o que acontece? O relacionamento entre essa questão da empresa mãe e as corporações que elas controlam, vai lembrando isso, a holding, empresa mãe, é denominado relacionamento entre matriz e subsidiário. O que seria essa questão matriz e essa questão subsidiária aqui, com relação à questão da funcionalidade da holding? Essa matriz e essa questão da subsidiária na holding, o que é que traz guarda esses dois espíritos aqui, ó? Na questão, a holding, ela acaba sendo conhecida como o quê? Uma empresa mãe. Uma empresa mãe que, enquanto que o que? A organização que está sendo adquirida é o que? É chamada de subsidiária. Então, nós temos uma empresa mãe, que é a holding, e a subsidiária, que é a que está sendo o que? Adquirida. E a empresa mãe, ela controla todas as ações com direito a voto de uma outra empresa. Essa organização é chamada de subsidiária integral da empresa mãe, para o espírito do que? Da tutela, da preservação do patrimônio. Bom, nos casos que eu encerrei essa parte, o que acontece? Existem outros tipos de holding, que é a questão da holding pura, da holding mista, da holding imediata, intermediária, administrativa. Aqui eu comentei familiar, na familiar só para encerrar, porque está um pouco extenso, né? Ela é uma holding que tem uma responsabilidade de controlar o patrimônio de uma ou mais pessoas de uma família,
como eu havia comentado com vocês, a questão das capacidades, do poder diretivo, de gerência, as questões administrativas dos dados, bens, do patrimônio, para não existir essa confusão patrimonial que mais está acontecendo, Solano. Eu comentei por cima sobre os tipos de holding existentes. Então, nós temos o que? A holding pura, mista, imediata, intermediária, administrativa, familiar, e depois nós vamos pegar a parte da tutela que funciona o funcionamento das empresas denominadas holding e suas implicações jurídicas e administrativas dentro da seara da ciência jurídica. Pessoal, um abraço para vocês aí, ok? Espero que tenham entendido. É um tema um pouco meio que complicadinho, não é fácil de estar dissecando, mas eu falo assim, nós sempre temos que acreditar no potencial que Deus nos confere, ok? Um abraço a todos e depois eu volto com a parte de cada tipo de holding que tem. Mas eu entrei especificamente nas holdings familiares, que é uma das que mais nós estamos percebendo dessas questões das inseguranças patrimoniais nas questões de gerência. Entendeu? Então, o que nós temos? Esse espírito de proteção, da tutela específica, da proteção da segurança patrimonial e também do princípio da dignidade da pessoa humana, para não ter problemas lá na frente de grande monta. Ok? Um abraço a todos e a todas.